Olá, amados. Aqui é o pastor Israel Silva falando da lição 6 da EBD, a pecaminosidade humana e sua restauração a Deus. Nessa oportunidade vamos mostrar que Deus nunca é surpreendido. Vamos falar de pecados perdoáveis e imperdoáveis, pecado por ação e por omissão, além de pecado original e a verdade sobre a maçã. A propósito, que tal abençoar outras pessoas além de você mesmo? Então curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal e clique gostei, pois isso ajuda muito na divulgação desse trabalho que é gratuito. Inicialmente, sobre o nosso tema, considero ser motivo de se aplaudir de pé a CPAD, bem como o pastor Ezequias Soares, escritor desse trimestre, pela escolha do assunto. E cumprimentaria na mesma intensidade a igreja que se dispusesse a ministrá-lo em domingo à noite, em culto para adolescentes, jovens e idosos, homens e mulheres, sendo evangélicos ou não. Então, a lição, a pecaminosidade humana e sua restauração a Deus, apresenta um texto áureo que segue. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículos 23. Um pouco da explicação desse versículo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na verdade, aí alguém poderia dizer, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Pois é, até a época do Antigo Testamento e no Novo Testamento, ali nos dias de Cristo, da igreja primitiva, a gente tinha também, no caso do Novo Testamento, a gente tinha também o funcionamento do Império Romano. E naquela época ali, não era possível uma pessoa ficar devendo e deixar, como a gente diria no jargão, deixar por isso mesmo. Quando uma pessoa ficava devendo, chegava no dia da cobrança, no dia do vencimento da dívida, chegava o credor na casa daquele cidadão, as famílias eram muito patriarcais, então geralmente o homem da casa teria feito ali assumido os compromissos, mas se ele por qualquer motivo não tivesse presente, tivesse morrido, por exemplo, chegava ali o credor para a viúva e dizia, olha, vem cobrar a dívida. E se ela dissesse que não tem dinheiro para te pagar, ele dizia, bom, então eu vou levar o que tem de valor aí. Por exemplo, vou levar seus gados, seus animais. E se isso não fosse suficiente para saldar a dívida, ele diria, olha, então eu vou levar, além dos gados, vou levar seus escravos. E se a pessoa não tivesse escravos, ou se os escravos também não fossem suficientes para pagar a dívida, ele diria, bom, então eu vou levar os filhos da casa, vou levar seus filhos, os filhos do falecido, para serem, para trabalharem para mim, para quitar a dívida ou para serem vendidos como escravos. Era assim que funcionava, e isso fica muito claro naquela passagem no segundo livro do Gênesis, capítulo 4, quando uma viúva chama Eliseu e diz, meu senhor, o teu servo, ou seja, o meu marido, o teu servo, ele temia o Senhor como bem o Senhor sabe, como bem Eliseu sabe. E ele morreu e deixou dívidas, e agora os credores estão querendo tomar meus filhos como escravos. Então Eliseu vira para aquela mulher e disse, o que tens em casa? Ela disse, eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite, uma botija de azeite, será talvez alguma coisa equivalente ali a 1 litro de azeite. Aí disse Eliseu para ela, bom, você pegue panelas, as panelas da sua casa, peça panelas emprestadas à vizinhança, não pouca, pega muitas panelas para você produzir. E assim que tiver, você começa a distribuir o azeite, porque o azeite não vai faltar na panela. E assim ela fez, mandou pegar panelas emprestadas na vizinhança ou quanto pôde, e começou então a encher de azeite as panelas que estavam ali à sua disposição.
E foi enchendo, e chega um ponto que ela diz para os filhos, não tem mais panelas? Eles disseram, não, não tem mais panelas. E naquele momento, então, o azeite parou de se multiplicar. Ela chamou, então, o homem de Deus, como eles chamavam, Eliseu, e disse, olha, não tem mais panelas, o azeite parou. Ele disse, bom, agora pega o azeite, paga, vende o azeite, paga a tua dívida e vive do resto, ou seja, ainda sobrou. Mas o ponto era esse, posto que o dono da casa havia falecido, havia morrido, havia o risco real de seus filhos serem feitos escravos. Então, é nessa linguagem, com esse tipo de pensamento da sociedade, que a Bíblia é escrita. Então, quando diz porque todos pecaram, é porque nós somos todos descendentes de Adão. Então, com o pecado de Adão, aí sim, o pecado original, o pecado de desobediência, ter comido da fruta do bem e do mal, com o pecado de Adão, toda a raça humana foi feita também pecadora. Além disso, a lição proposta, ela é baseada no texto bíblico de Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 21. Eu vou ter que ler, apesar do texto ser um pouco longo, mas eu vou ter que ler para fazer um comentário, porque à primeira vista, esse texto ele não é tão fácil assim de se compreender. Versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Bom, por um homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Adão. E pelo pecado a morte. Pois é, Deus falou para Adão e para Eva, olha, não comam. Vocês podem comer aqui no paraíso, vocês podem comer de todas as frutas, dos frutos de todas as árvores que tem, exceto em relação à árvore do bem e do mal. Dessa não comereis, porque no dia em que comereis, morrerão. Então, o plano original de Deus era que o ser humano fossem como anjos, tivessem vivos até hoje. Por isso que Paulo escreve dessa maneira aqui. Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Ou seja, pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Ou seja, toda a raça humana passou a ter determinado tempo de vida e depois morrer. Ainda que no princípio tivesse ali uma quantidade de vida, uma média de vida, uma esperança de vida, né, que é o termo que a gente usa na estatística hoje, mas tivesse uma esperança muito grande de vida, viviam centenas de anos, mas ainda assim morriam e até que chegou aos nossos dias. Hoje a gente tem aí uma média, aí, algo em torno de 75 anos, é a média de vida do ser humano. Versículo 13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Esse até a lei, Paulo quer dizer que até os dias de Moisés, ou seja, dos dias de Adão até os dias de Moisés, algo em torno aí de 1500 anos de Cristo, o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei, ou seja, mas não havia uma lei, uma legislação da parte de Deus escrita sobre o pecado. Havia o que a gente chamaria de tradição oral e coisas desse tipo. Mas não havia uma parte escrita, como foi nos dias de Moisés, que escreveu, por exemplo, ali os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, nem o gado do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Não farás outro Deus perante ti, não farás imagens, escultura, enfim. Tudo isso havia um sentimento do que podia e do que não podia, mas não havia uma lei escrita. Até que nos dias de Moisés, então a gente chama que não são os dias da lei, né? Porque até a lei, ou seja, nos dias de Moisés, então passou, Moisés escreveu, então a gente passou a ter esse marco na história da Bíblia. A partir dali a gente diz que que passamos a viver a época da lei, nos dias de Moisés. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Versículo 15.
Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem. Jesus Cristo abundou sobre muitos. Então aqui começa o apóstolo Paulo a fazer essa dualidade entre Adão e Cristo. Adão provocou a ofensa e deixou uma herança maldita para a humanidade, ou seja, todos passaram ficaram destituídos da graça de Deus, da glória de Deus, e passaram a ter um tempo de vida e passaram a morrer. A raça humana passou a viver desta forma. Mas agora também, com a chegada de Jesus Cristo, também a graça de Deus começou a abundar sobre muitos, e nós vamos entrar em maiores detalhes no decorrer dessa exposição. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Aqui a ofensa é o pecado de Adão, e as muitas ofensas é o preço pago pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus esvaziou-se a si mesmo, Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, foi humilhado, foi torturado, foi morto, isso tudo. Então, nesse sentido, o termo que Paulo utiliza é o termo de muitas ofensas, porque jamais na história alguém desceu de tão alto para vir tão baixo e para passar por tantas injustiças. Então, por isso, Jesus, sendo o próprio Deus, tendo deixado a glória que tinha com o Pai desde antes da fundação do mundo, para vir fazer esse papel, para depois vir sofrer, vir morrer, ainda que depois ressuscitou, mas o ponto é que então são muitas ofensas sofridas pelo Senhor Jesus. Versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aqui Paulo fala de vivermos mediante a graça que há no Senhor Jesus Cristo, que ainda nesse momento, vivendo no mundo, mas aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, ele já desfruta do prazer, dos benefícios da graça de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. É um certo paralelismo, os versículos às vezes eles fazem pequenas modificações na frase, mas praticamente com o mesmo conteúdo. Ou seja, a tônica desse texto é uma só ofensa que gera a morte, no caso de Adão, e depois a graça, a justiça, a justificação por meio do Senhor Jesus Cristo e seu sacrifício por nós. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. No capítulo 5 dessa mesma epístola de Romanos, Paulo escreve assim: justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado é muito diferente de ser de qualquer outra palavra que se possa usar. Justificado significa que não há mais nenhuma outra condenação, como o próprio apóstolo Paulo escreve em outra passagem que ainda vamos mencionar. Capítulo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Na verdade, é que quando fale a lei para que a ofensa abundasse, a princípio os homens não eram nem mais nem menos pecadores antes de Moisés e depois de Moisés. Pecavam
em intensidade muito parecida, ou talvez ou podemos dizer na mesma intensidade. Mas o que se considera aqui como que a ofensa abundou, como uma abundância de ofensa, como uma abundância de pecado, é que os homens faziam a mesma coisa, mas a partir do momento que Moisés legislou, que Moisés escreveu aquilo ali, inspirado pelo Espírito Santo, sob a direção de Deus, a partir do momento que foi escrito o que era pecado e o que não era, o que era ofensa a Deus e o que não era, então esse pecado ele cresce de importância, ele cresce de intensidade em relação ao julgamento que é dado pelo juiz de toda a terra, que é o nosso Deus. Mas aí continua o apóstolo Paulo, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Essa superabundância de graça se refere aos tempos do Senhor Jesus Cristo. Porque nos dias do Senhor Jesus Cristo, então, tem um momento que ele abre o livro do profeta Isaías, no que seria hoje o capítulo 61 de Isaías, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para levar boas novas, para levar o Evangelho aos cativos, para libertar os cativos, para levar boas novas aos pobres, aos oprimidos. Ou seja, agora o Evangelho, a abundância de graça é para muita gente, ou seja, para todos aqueles que crerem no Senhor Jesus Cristo. E finalmente o versículo 21, que diz assim: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito bem, o que isso quer dizer? A melhor definição de pecado que se pode usar numa escola dominical, que é a nossa proposta, é valermos da metáfora de que pecar é errar o alvo. Uma coisa, ouvi pessoas dizerem em púlpito de igreja ou em reuniões de menor quantidade que não existe pecadinho nem pecadão, pois pecado é pecado, assim diziam as pessoas. Isso é uma grande falácia, um grande equívoco, um ledo engano, um erro doutrinário absurdo, como vamos demonstrar no decorrer dessa exposição. E a história da maçã? No vídeo aula da semana antepassada, mencionei 7 coisas que Jesus falou e que afetam tua vida desde o teu nascimento. E a frase de número 3 foi em Mateus, capítulo 22, versículo 29, que diz: errais por não conhecerdes as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu preciso resgatar essa frase porque ela é muito importante para o que nós vamos falar nesse sentido aqui. Estamos falando então da história da maçã. Em algum momento aí alguém começou com esse negócio de dizer que o pecado de Adão foi comer a maçã proibida. E nós vamos demonstrar no decorrer de nossa fala que não tem nada disso, não tem nada a ver com maçã, o pecado de Adão. Na ocasião, quando mencionei aquele versículo, errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus, lembrei que deixar de conhecer as Escrituras não inocenta ninguém, segundo a Bíblia. Voltando à lenda da maçã, trata-se de mais 2 mentiras disseminadas pelo diabo, pois não houve maçã alguma envolvida no pecado original. E tampouco Deus considerou o pecado Adão ter consumado seu casamento com a Eva, uma vez que o próprio Deus disse para o primeiro casal humano: enchei a terra e a dominai. Pergunto, como o casal poderia fazê-lo, isto é, encher a terra sem relacionamento conjugal? Na verdade, o pecado foi a desobediência, como está bem claro na Bíblia. Deus fez Adão, depois da costela de Adão ele fez a Eva e disse para eles: olha, tenho colocado diante de vocês todas as árvores e delas todas vocês podem comer os respectivos frutos. Porém, em relação à árvore do bem e do mal, dessa não comereis.
Então diz a Bíblia que a serpente, que era um animal doméstico, diz a Bíblia que o diabo entrou na serpente e tentou a Eva. E disse, olha, o Senhor disse que você vai morrer, mas você não vai morrer não. É porque se você comer o fruto, você vai ter o mesmo conhecimento que ele, você vai ser igual a ele. E Eva sucumbiu a essa tentação e comeu o fruto da árvore do bem e do mal. Esse é o nome da fruta, da árvore. A árvore do bem e do mal. Eva comeu esse fruto, diz a Bíblia que ela achou que o fruto era bom, gostou do fruto, e então deu também para Adão. E Adão também não resistiu à tentação, agora muito mais influenciado pela sua mulher, por Eva, e Adão também comeu. E no momento que Adão comeu, então estava feito o estrago de que estamos falando agora. Naquele momento, o pecado entrou na vida de Adão e por meio de Adão, o pecado entrou no mundo, na raça humana. Outra mais, pensar não é pecado, pois está escrito que todos serão julgados segundo as suas obras. Apenas pensamento não é suficiente para condenar ninguém. A boa notícia é que é possível orar em pensamento, principalmente quando não é viável fazê-lo de viva voz. Nesse sentido, vamos falar de 5 aspectos de nosso tema, a pecaminosidade humana e sua restauração a Deus. Em primeiro lugar, quanto à capacidade de solução, o pecado é como doença. Ou seja, assim como existem doenças tratáveis quando o paciente é recuperável, existem também pecados perdoáveis. Foi assim com o carcereiro de Filipos, a história que é narrada em Atos, capítulo 16, que ainda também, como ensina a Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16. Marcos, capítulo 16, a parte que diz, quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, há solução para o pecado na grande maioria dos casos. A segunda parte com relação a essa semelhança que tem o pecado com doenças assim como doenças incuráveis levam o paciente ao óbito, existem pecados imperdoáveis. Eu vou citar aqui apenas os que a Bíblia classifica como pecados imperdoáveis e, evidentemente, que os que não se enquadrarem nessa situação serão pecados que podem ser perdoados mediante o arrependimento, evidentemente. Bom, dentre os pecados imperdoáveis, o primeiro que a gente precisa citar, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Na videoaula passada, quando falamos da identidade do Espírito Santo, nós lembramos que uma das coisas do Espírito Santo que precisa ser observada é justamente esse ponto. Porque em determinado momento, Jesus disse, olha, todo pecado poderá ser perdoado. Até pecado contra o Filho, até pecado contra o Pai. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E é sempre um assunto difícil de ser ministrado, o que vem a ser esse pecado, como acontece essa blasfêmia, mas até onde é possível ir, é que, examinando o contexto dessa passagem, é que Jesus acabara de expulsar espíritos imundos ali no território de Israel. E aí alguns fariseus começaram a dizer que Jesus expulsava os espíritos imundos por meio de Beelzebul, que é o príncipe dos demônios. Então, Jesus disse essa frase, todo pecado poderá ser perdoado, até pecado contra o Pai e pecado contra o Filho, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O que nos possibilita afirmar é que Jesus considerou blasfêmia contra o Espírito Santo atribuir
ao inimigo uma obra feita por Deus. Deus aí da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir ao inimigo, atribuir a Satanás, atribuir ao diabo uma obra que é feita por Deus. Também, dentre os pecados imperdoáveis, está o que é listado em Hebreus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículos de 4 a 6. Eu vou lendo aqui e vou explicando, porque também é um texto que requer cuidado. Então, versículos 4 e 5 diz assim, ó: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, até aí. Inicialmente, o texto está indicando uma categoria de pessoas acostumadas às coisas espirituais, acostumadas com a compreensão, com os textos bíblicos, acostumado com a Bíblia, acostumado com os mistérios de Deus. Aí ele diz, e recaíram. Ou seja, ele não está falando de uma pessoa comum, não está falando de uma pessoa que nunca conheceu nada de Bíblia, mas uma pessoa que tem muito conhecimento das coisas espirituais, das coisas santas, das coisas que estão na Bíblia e recaíram. Esse aí é o problema. Então o versículo 6 diz, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Ele começou dizendo que é impossível que as pessoas que experimentaram todos aqueles privilégios e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. E continua, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Ou seja, de novo crucificam o Senhor Jesus Cristo, evidentemente que é uma forma metafórica, uma palavra metafórica, e o expõem ao vitupério, ou seja, o expõem à vergonha. Se você assistir esse vídeo e ficar se perguntando se teu caso particular está incluído aqui, pergunto se você está arrependido ou não. Se a resposta for sim, ou seja, se você responder para você mesmo que você está arrependido do pecado de outrora, é porque Deus te perdoou. Lembrando que arrependimento, segundo a Bíblia, inclui a disposição de não mais cometer pecados, pelo menos não cometer mais pecados grosseiros. Ainda, a terceira categoria de pecados imperdoáveis aparece na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículos 16 e 17. Assim está escrito, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que orem. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Bom, o apóstolo João escreve aqui uma categoria de pecado, ele diz que é pecado para a morte, e ele chega a ser tão incisivo que ele diz até que por esse não digo que ore. No entanto, é muito difícil a gente cravar a que categoria de pecado o apóstolo João se refere, mas fica assim bem provável que pelo menos uma categoria que vai se encontrar nessa aí são aquelas duas de que a gente já se falou. Aqueles que experimentaram o dom de Deus em profundidade e recaíram, e a anterior, que é a blasfêmia do Espírito Santo. Talvez se ficasse meio confuso, talvez seja o caso para você que estiver assistindo esse vídeo, você dar um pause, recuar um pouquinho, ali para uns 5 minutos atrás e escutar de novo para você formar melhor o seu entendimento. A segunda maneira, o segundo aspecto de entender também o pecado é entender que o pecado pode ser concreto e pode ser abstrato. O pecado com ação é um pecado concreto e o pecado por omissão, ele é abstrato. A Bíblia diz que todo aquele que pode fazer o bem e não o faz, comete
pecado. O pecado de omissão é um pecado que só Deus vê, né? Porque na esfera humana a pessoa sempre poderá dar uma ou outra desculpa, mas o nosso Deus vê todas as coisas. Existe a passagem do bom samaritano que luta bastante essa questão da ação e da omissão. A terceira coisa sobre o pecado é que pecado requer conserto. Aqui a gente precisa abordar uma situação. O ofendido deve pedir perdão? Isso é um outro equívoco. Se assim fosse, se a pessoa que sofre o dano tivesse que pedir perdão, Jesus teria pedido perdão a Pilatos, Caifás e aos outros. Isso aqui é difundido, dentre outros casos, por líderes que desejam manter seus liderados por meio de sua palavra humana e não pela palavra de Deus. Na verdade, o ofensor deve procurar o ofendido, pedir perdão e se oferecer para reparar ou atenuar o estrago. O que pode exemplificar essa questão é o caso de Zaqueu. Zaqueu era um coletor de impostos nos dias de Jesus e diz a Bíblia que Zaqueu era um homem de pequena estatura, era um baixinho, como a gente fala hoje. E Jesus ia passando próximo à casa de Zaqueu e havia uma multidão em volta de Jesus, porque por onde Jesus passava sempre acontecia muita coisa sobrenatural. Então a multidão ia em volta dele de tal forma que, à medida que aquela multidão se aproximava, Zaqueu começou a ter dificuldade para ver de fato Jesus, que era o que lhe interessava. Então diz a Bíblia que Zaqueu subiu na figueira, uma árvore que dá figos, né? Subiu na figueira para ver Jesus. Dizem lá em Israel, tem lá uma figueira, lá em Jericó, dizem que a figueira seria aquela ali. Bom, e isso aí foi como disseram lá os guias, né? Mas seja lá como for, o ponto é que, biblicamente, Zaqueu subiu numa figueira para ver Jesus. E quando Jesus viu aquela cena, ele disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E diz a Bíblia que Zaqueu desceu daquela figueira, recebeu Jesus em sua casa com alegria. E enquanto eles estavam ali, algumas pessoas também observando a distância que era permitido, de onde poderia ser feito, mas o ponto é que Zaqueu ali começou a conversar com Jesus e ele disse: olha, vou separar metade dos meus bens e vou repartir com os pobres. E da mesma maneira, Zaqueu era um homem avarento, era um homem que ele cobrava os impostos, além disso, ele como a gente usa no jargão hoje, ele acharcava as pessoas de tal forma que ele queria cobrar sempre mais, que só assim ele tirava parte do que era para dar para as autoridades romanas, e ele também ficava com uma boa parte para si. Então, Zaqueu disse: olha, eu vou repartir a metade dos meus bens e vou repartir com os pobres. E se aparecer alguma pessoa a quem eu tenha defraudado, eu vou dar 4 vezes mais. Quando Zaqueu disse isso, Jesus então falou: hoje entrou a salvação nesta casa, porque também esse é filho de Abraão. Ou seja, Zaqueu mostrou arrependimento, não só de palavra, ele tratou de fazer um gesto concreto para atenuar ou para resolver o problema que ele havia causado às outras pessoas. Isso é um sinal de conversão e foi assim que Jesus considerou. A outra questão é que há tipos de pecados que a Bíblia encara de forma diferente. É a quarta abordagem sobre o pecado. A Bíblia fala que há pecado contra o corpo e pecado fora do corpo. Vamos ver esse texto aqui, que está na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 18 a 19. Assim está escrito: fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus?
e que não sois de vós mesmos. O termo aqui pode parecer pesado, né? Mas é como a maioria das nossas traduções bíblicas apresenta esse termo aqui. A Bíblia chama de prostituição a prática do sexo fora do casamento, em geral. E aqui quando ele fala ao homem, mas é uma linguagem de ser humano. Então isso vale tanto para homem quanto para mulher. Ele chama de prostituição, no caso das pessoas solteiras que assim procedem, trata-se de fornicação, no caso das pessoas casadas que assim procedem, chama-se adultério. E Paulo continua ainda escrevendo que nem os fornicadores, nem os adúlteros herdarão o reino dos céus. É uma palavra que aparece na Bíblia em várias passagens. Depois aparece em Apocalipse também, ficarão de fora do reino dos céus, pessoas que assim procedem. Agora, interessante também é que esse texto aqui fala que nós somos, ou não sabeis que sois templo do Espírito Santo. E eu lembro aqui, né, que Salomão, quando construiu aquele primeiro grande templo para o povo judeu, um templo para Deus, né, e ali foi uma festa muito grande, e era um templo muito rico, tinha trabalhos em ouro, trabalhos em prata, trabalho nas melhores madeiras, dos melhores tecidos, tudo do melhor, do bom e do melhor. Mas em determinados tempos depois, quando Deus vê alguma coisa no meio do povo que não lhe agrada, Deus diz assim: eu não habito em templo feito por mãos de homens. Olha só. No entanto, nesse caso aqui, nesse mesmo texto aqui, a Bíblia está dizendo que aquela pessoa, essa é a melhor explicação que a gente pode fazer desse texto. A pessoa que está em Cristo é templo do Espírito Santo. E enfatiza mesmo que o Espírito Santo habita em nós. Olha só, Deus não habita em templo feito por mãos de homens, mesmo que seja um templo milionário, como foi o templo original construído nos tempos do rei Salomão. Mas Deus habita, o Espírito Santo habita no corpo das pessoas, dos homens e das mulheres que estão em Cristo. Quem fez isso tudo foi Deus. A palavra é de Deus. Então, Salomão construiu aquele templo, um templo maravilhoso, um templo muito caro, tinha muitas peças de ouro, peças de prata, madeiras de primeira linha, tudo da melhor qualidade. Mas em determinado momento, mesmo assim, Deus avisa que não habita em templos feitos por mãos de um homem. Olha só que coisa, mas por outro lado, nesse texto aqui diz que nós, os que estamos em Cristo, somos templos do Espírito Santo. Eu até lembrava, né, que quando a gente fala de animais, por exemplo, existe um determinado tipo de raça de cães que podem custar até 2 milhões de reais, de uma determinada raça. Mas mesmo, e às vezes as pessoas nem valorizam, né, o ser humano, não valorizam a raça humana, não valorizam o seu semelhante. Mas na verdade, só quem pode ser templo do Espírito Santo é o ser humano, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. A boa notícia é chegando, mas nem tudo está perdido, pois Deus não se deixou surpreender com o pecado da raça humana, mas preparou um antídoto, ou seja, enviou o seu Filho, Jesus, para nos restaurar a Deus. Daí vem a origem latina da palavra religião. Religião vem do latim religare, que significa religar o homem a Deus, como acontecia antes do pecado original. E nos nossos dias isso pode ser feito de duas maneiras. A primeira é que Marcos capítulo 10, versículo 14 diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, toda criança nasce com o seu passaporte carimbado para o céu. Depois que essa criança cresce e alcança nível de entendimento, então a figura que a gente pode usar
É como se esse passaporte perdesse a validade. Aí ele precisa ser renovado. Essa renovação de passaporte do céu se faz nascendo de novo, que será o tema de nossa próxima lição. A segunda maneira de se escapar da ira de Deus é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Marcos capítulo 16 também diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Esses são alguns versículos que a gente pode citar para dizer que Cristo é a solução para a maioria das pessoas que estão na face da terra. Não há atalhos, não há meio termo. É céu com Cristo ou inferno sem Jesus. Sendo que inferno é literal e deverá compor o tema das últimas lições desse trimestre, tá? Mais lá para frente. Eu escolhi o céu com Cristo. E você? Concluindo, falamos sobre a pecaminosidade humana e sua restauração a Deus. Vimos que há diferenças significativas de pecados, dentre essas, os pecados perdoáveis e pecados imperdoáveis. Falamos que o pecado requer do infrator conserto perante Deus e perante a pessoa ofendida. Lembramos que o pecado pode ser por ação e por omissão. Dissemos que, em busca do necessário conserto, o ofensor deve pedir perdão ao ofendido e se propor ao reparo que for possível às pessoas envolvidas. Vimos que há pecados contra o corpo que são os de natureza sexual, além dos pecados fora do corpo que são os demais pecados. Felizmente, também é verdade que na maioria dos casos há esperança em Cristo Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos e te oramos por cada um dos teus filhos, de tuas filhas que estão assistindo este vídeo, qualquer que seja a mídia ou o meio de comunicação, em qualquer lugar, em qualquer cidade, em todo lugar, em toda cidade, em todo o país por onde este vídeo esteja sendo exibido. Eu te oro, Senhor, pelos teus servos, que a tua palavra, que o teu Espírito produza entendimento no coração de cada ouvinte e que teu Espírito convença também as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, que os convença do pecado, da justiça e do juízo. Que o teu Espírito opere a bênção de salvação e que também, Senhor, com o teu povo, que nós sejamos fortalecidos na graça que há em Cristo Jesus e que o Senhor nos guarde de todo mal, que o Senhor nos guarde do pecado, nos guarde de pecar contra ti, que nos guarde, Senhor, de errar o nosso alvo, que é o Senhor. Recebe, ó Deus, portanto, a nossa oração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que em nome de Jesus você tenha sido abençoado e abençoada com esse vídeo, que você se inscreva nesse canal. Curta, compartilhe, comente, clique no gostei. No próximo sábado falaremos de a necessidade de um novo nascimento. Então, até lá, se Deus quiser. Amém.